Hello, gente, tudo bem com vocês? Estamos de volta com o Cine Girls e hoje com um assunto que com certeza todo mundo gosta. Missão Impossível. Nós temos o último filme que acabou de estrear na quinta-feira passada e a gente vai falar um pouco de todos os filmes da saga até o acerto final, que nós vamos assistir depois, porque a gente tá gravando antes. Mas eu tenho um pouquinho de curiosidades aí pra falar desse filme com vocês. Sejam muito bem-vindos, Guilherme Trindade, Karina Oliveira, muito prazer tê-los de novo para falar de um filme que a gente ama, né? O Gui já falou que ele é fã do Tom Cruise, a Ká também falou que é super fã, então vamos falar dessa saga aí que vai se encerrar esse mês. A minha dúvida é, será que vai realmente se encerrar? Pois é, tá todo mundo falando a mesma coisa, né? Eles estão dizendo que é o acerto final. Eu acho que é o último. São 8 filmes, né, que a gente tem até esse último. Mas eles podem dividir em 2 partes. De novo. Não, esse já é a segunda parte, né? Esse já é o filme 8, já é a segunda parte. Mas eu acho que se encerra, assim. O que mais que eles vão contar? Olha, o Tom Cruise pode não morrer na vida real, que é impossível. A cientologia explica que talvez ele não morra. Mas eu acredito que se for para encerrar a saga do Missão Impossível, teoricamente seria com ele morrendo no filme, porque, quer queira ou não, foi só assim para ter tirado o James Bond do Daniel Craig fora de cena, né? Uhum. Foi ele morrendo no final do filme. Você acha que ele morre em um acerto final? É a tua aposta? Não é minha aposta. Nem quero. Ninguém quer que o Tom Cruise morra no filme. Ele pode entrar num estado de amnésia também, né? Ou em coma, ou algo do Quero gênero. que ele termine ali descansando numa boa, depois de tanta loucura que ele já fez. 7 filmes, aqui a gente tem 7 filmes, né? O acerto de contas final estreia dia 22 de maio. Então, o que acontece, será, nesse último? A gente não vai saber até lá. Bom, uma coisa é certa. Uma das tuas teorias é que ele pode morrer. É uma possibilidade. Uhum. É uma possibilidade. É tua também? Um personagem tão icônico, né, pra se desligar, assim, do cinema. Ou, no mínimo, a gente vai ver todos os pares românticos ali, pelo menos no Remember, alguma coisa assim, uma memória, né? Porque foram várias também no filme, então... Será que ele volta com a esposa dele? E aí? Ai, eu torceria Qual pra delas? que ele voltasse. Não, aquela... A Grace, né? É Grace o nome dela? A que é enfermeira, não é? Isso, É essa. Grace. Eu esqueço os nomes das pessoas. Não é Júlia? Esposa do Ethan Hunt. Vamos A do colocar 3? aqui. É a do 4. É a do 4. É 4, né? E depois que ele apareceu ela. em outro filme que ela tava numa missão humanitária. Que é a cena do helicóptero logo na sequência, não é? É. É Júlia, eu acho, não é? Eu acho É que Júlia. Grace. Júlia Meade. É Júlia? Não, isso esse mesmo. desfecho aí é muito sem graça. E dá pra sentir pena olhando assim a cara do Ethan Hunt ali, porque... Cara, olha a loucura que ele faz no 3 lá por ela, lá, daí ele vai lá, salva ela, daí, tipo, tem todo aquele... Mas ele termina com ela pra proteger ela, né? Não, sim, mas, tipo, a trama do 3, ela é tão emocionante, eu não assim... lembro se é no 3 que ele conhece ela, é no 3? 3 eles já estão juntos. Uhum. Na verdade, quando começa o 3, eles já te largam na cara, assim, tipo, caramba, o que tá acontecendo? Porque ele já tá lá amarrado lá, ela já com a arma na cabeça, e daí tu não sabe quem é ela, entendeu? Porque, tipo, o início do filme É o final do filme. É o final do Uhum. filme. Aí depois tu vai entender que ela é a futura esposa dele e tal. Então tem todo aquele peso do 3, a ligação dos dois e tal. E aí depois meio que ela desaparece no 4, ou acho que ela é citada no 4, não lembro. Mas ela aparece, ou ela é citada no final do 4, alguma coisa assim, e daí que ele dá a desculpa lá que... Primeiro ele fala que ela tinha morrido. Né? Mas na verdade depois eles contam que não, ela não tinha morrido, ela foi afastada dele justamente para não correr perigo de novo e tal. Daí ela até aparece no final, não lembro se é do 4 ou do 5. E aí, beleza. Fica naquela que, tipo, ainda é o grande amor dele. E aí depois ela aparece daí nessa cena que ela falou ali, daí tu pensa, opa, acho que eles vão se reconectar de novo e tal. Não, já tô casada. Esse que já a gente segui tá minha falando vida. é aquele que eles se encontram lá no meio de uma guerra. Da missão humanitária. Da missão humanitária, ela aparece no final do filme. E ela já tá com o novo esposo Já tá com o ali. novo esposo. Aham. Mas ela aparece em 3 filmes, então, se eu não me engano, né? Isso, no 3. No 3, o 4 acho que e é no no final 5, do se eu 4. não me engano, é. E aí no
Protocolo é no Fantasma Nação e Nação Secreta, eu acho que Secreta. ela Porque aparece. efeito Fallout ela já não aparece mais. Não, acho que ela é citada, mas não aparece. É no 4 que ela aparece no final, acho. Ela vai ali atravessando a rua, dá um sorrisinho pra ele, enfim, mas fica naquela, sabe? Opa, ainda existe uma... Então, eu acho que pode ser uma possibilidade dele acabar o com grande ela. amor da vida dele. Isso É, é fato. É Aparece- só se no próximo, no final, terminei lá com o cara lá e... E volta a ficar com o Ethan. Ou o cara morreu, né? Ali o segundo marido pode ter falecido. A gente não sabe ainda. Porque quer ou não, seria justo ter uma conclusão da trama dele com ela. Né? Sim, eu se também fosse, acho. se fosse pra ele não morrer. Porque quer ou não, a ligação deles te convence bastante dentro do filme. Então tu se importa com a relação dos dois. Né? Eu gostaria que ele ficasse com ela no final. Isso, Eu também. Tu se importa com a importância que ele dá pra ela. Diferente das outras ali que, tipo... As outras são meio que meio são que esquecíveis. parceiras dele, É. daí ele conhece por conta do rolê todo, mas É não meio é, que não aquelas- são amores. É que é paixão, assim. ela é amor. A gente sabe essa diferença de paixão e amor, né? É. Então isso fica bem nítido nos filmes. É meio que aquelas paixões passageiras Isso a lá mesmo. James Bond. É, Né? Isso. exatamente. Mas... Vou começar falando do primeiro filme aqui, então. Ó. A gente tem 25 anos de filme, desde que o primeiro saiu, né? Quase 25, 1996. 25, né? O ano que vem faria 30 anos. Se a gente tivesse 2026, 30 anos. Então a gente tem 29 anos 29 de que o primeiro filme saiu. Missão Impossível. Esse foi o estopim de todo o Ethan Hunt, que é aquele que tem aquela cena clássica dele caindo naquele vão branco, enfim. Cena emblemática. Cena emblemática que, né, colocou o Ethan Hunt no nosso mapa mundi, vamos dizer assim. E particularmente, pra mim, a melhor trilha sonora. Melhor trilha sonora. Uhum. Nossa, Olha, Ai, é muito boa uma- mesmo. excelente. É uma boa questão. Pra mim, acho que, não digo a melhor, mas tá ali no top 3 ali, fácil. Uhum. Fácil. É impossível tu não pensar no teu dia a dia alguma coisa que tu tem que fazer e tu não pensar nessa trilha sonora de verdade. fundo. É verdade. Tipo, tem que ter um compromisso daqui a meia hora, eu tenho trânsito e eu preciso chegar lá no horário tal. Tan, tan, tan. Nossa, é muito boa, realmente. Todo mundo já usou no Instagram em alguma mundo, postagem, né? certeza, com Já certeza. usou, usa e vai continuar usando Vai sempre. continuar usando. Então aqui é o primeiro filme que apresenta Ethan Hunt para o mundo. Daí tem a questão do amigo dele que trai. Então tem todo um rolê desse Missão Impossível de 1996. Aí a gente tem o Missão Impossível 2. Que eu achei médio. Não foi um filme assim, mas... O que vocês acharam dele? O primeiro é ótimo, né? A gente não tem nem o que discutir sobre ele. Não, com certeza foi um grande marco. E também o diretor do primeiro filme tá voltando agora, né? Pro último? Eu não coloquei o nome do diretor aqui. Eu ouvi. Deixa eu coisas. pesquisar diretor dos todos os Missões Impossíveis pra gente saber e citá-los aqui. Pode ser que ele tenha alguma participação, mas eu acredito que o diretor do último é o mesmo do Acerto de Contas Parte 1. Eu lembro. Acho. Eu lembro que eu ouvi algo nesse sentido, que o diretor do primeiro filme voltaria pro último. Tomara que não, porque olha, pra mim, Você não gostou do primeiro filme? eu acho muito fraco. Sério? Assim, eu sou um cara que sou apaixonado por filme de ação, entendeu? Eu gosto de todo tipo de gênero, mas em primeiro lugar é ação. Então, mas o 2 tem muita ação, realmente. Só que ele, assim, usando a palavra pro Missão Impossível 2, é um filme brega. Porque tem muita... Ah, não, o 2, nós estamos falando do 1. dois. Tá, não. Um é bom. Um é bom, tem a cena emblemática dele. É o filme que te apresenta, entre aspas, não. Porque tem a trilha sonora ali e tal, que todo mundo já conhece hoje em dia. Mas eu tava vendo lá que, na verdade, essa trilha sonora já existia antes, porque o Missão Impossível ele já existia antes numa série. Ele era uma série televisiva. Ele era uma série que passou lá em 1966, 1970, alguma coisa assim. Então, essa trilha sonora já existia já. Então, Mas essa musiquinha... Exatamente. Eu não sabia disso. Só que ela legal. Só que ela ficou ficando conhecida mundialmente. Por causa do filme. Muito famosa por causa do filme. Acho ele muito bom, tem bastante ação ali e tal, mas nada, é porque assim, quer ou não, o Missão Impossível, ele é uma saga que ele vai evoluindo. Sim. Sim. Então, tipo, a crescente é muito grande.
Então tu pega os primeiros filmes ali... Que também a tecnologia que a gente tinha em 96 pra agora é diferente, né? Pra preparar Pra físico produção, do ator, né, gente? não, pra Isso conta tudo, muito pra também. própria produção, né? Você vê eu vou fazer um adendo aqui, se você vê o que ele fez no Top Gun ali, que ele, né, ele mesmo pilotava. Então, a tecnologia que a gente tem hoje pra Sim. 1996 é outra, né? Mas eu acho Mas que pra nem o ano de 96, eu achei o Missão Impossível 1 muito bom. Mas eu acho que nem isso, porque existem muitos filmes que envelhecem bem. Ah, Sim, sim, com esse certeza. envelheceu. Eu acho que ele envelheceu Por muito exemplo, bem. sei lá, o tu primeiro. pega ali o Exterminador do Futuro 2. É um filme de 97, se eu não me engano. Envelheceu muito bem. Tu assiste hoje de boaça, assim, nada te incomoda, assim, sabe? Uhum. É questão de direção, de roteiro mesmo. Todos diretores diferentes, tá? Eu vou citar pra vocês os nomes aqui, já que a gente voltou no assunto. Missão Impossível foi de Brian De Palma. Missão Impossível 2 do John Woo. Nem sabia que o John Woo tinha dirigido Missão Impossível. Missão Impossível 3, J.J. Abrams. O 4, que é o Protocolo Fantasma, que é um dos melhores que eu acho. Sim. Brad Bird. Missão Impossível Efeito Fallout. E os outros dois, que é o Acerto de Contas e o acerto final é Christopher McQuarrie. Então não é do primeiro e qual diretor. deles, teve um filme dele especificamente que houve problema com o diretor, né? Que um mês antes dele assumir as filmagens, ele cancelou. Tiveram que chamar outro diretor às pressas. Vocês lembram qual Missão foi? Impossível? Não. Foi. Não lembro. Não lembro, não. Tem isso, É. tem um dos filmes dele. Aham. Ai, gente, se vocês que estão assistindo lembrarem dessa história, contem aqui pra gente nos comentários. Já eu não escreve, manda o link. lembro. Ah, Mas tem isso, tem. Abandonou as filmagens, assim, porque diz que não E é ele do foi Missão- convidado pessoalmente pelo Tom Cruise pra assumir. Olha, É que na não sei verdade. quem é o diretor. É que na O Tom verdade. Cruise o Tom manda Cruise, muito ele- nessa franquia, né? Sim. Isso, ele manda muito, eu ia dizer agora. Ele é um dos donos da franquia do Missão Isso. Impossível. Ele é muito participativo de verdade, né? Ele se envolve Na no saga, ele se roteiro, envolve. ele se envolve na produção, ele se envolve em várias frentes do filme, até acho que pra escolher os atores. Ele Tanto se envolve. que o 2 não foi bem recebido pela crítica e parece que aí teve uma reunião séria lá com toda a direção e tal. E aí o Tom Cruise, tipo, não, vamos fazer um negócio agora dar certo de verdade. O 2 é aquele da vacina, né? O 2... É aquele que ele Eu salva não lembro aquela... muito da trama, assim, eu só lembro que tem muita mentirada esse É filme, aquele né? da vacina. Deixa Cara, eu Tu ver. lembra que é brega. É muito um brega, frase cara. Não, que tu é trouxe. muito brega, cara. É todo mundo girando pra um lado e pro outro. Cara, tem muita cena sem sentido, cara. Quero ver se eu acho a sinopse dele aqui. Tem uma perseguição dele com a outra personagem lá na estrada. Daí eles ficam fazendo giro no meio da estrada, em slow, sabe? Os dois se olhando, aí fica passando uns flashes assim. Mas ele no foi meio da recorde de cena. bilheteria. Foi a maior bilheteria do ano. Só que... hã? Acreditem se quiser. Não, realmente foi. Isso é verdade, mas o filme é muito brega comparado aos outros, assim, ó. Deixa Cara- eu me lembrar qual que era. Eu acho que é esse da moça que ele tem que tomar uma vacina, ele salva ela. É, Não, esse aí é o 3. Tô Que pra mim é um dos confundindo, melhores. Missão que esse é o que tem a Júlia. Impossível 2. O 3. O 3 tem. A Júlia chega no 3. Chega no 3. É. Chega no 3. Ah, e o 2 sim, é aquele da vacina, É que é da que ele tá pendurado naquele penhasco. Cena bem emblemática também. É. Uhum. Começa o filme já com ele pendurado. Começa Realmente com ele pendurado. ele estava pendurado, né? Já mostrando que o... Capturar um vírus mortal antes que ele seja liberado por terroristas. É esse mesmo. Que ele, não sei se ele se injeta o vírus, alguma coisa assim. Eu não me lembro muito bem do 2 também. Tem o desfecho final Mas ali ele de não é perseguição lá de essas moto, coisas. nada a ver, sabe? Daí é cena em slow pra um lado pro outro e todo mundo gira. Tá, Eu nunca... já deu pra não sei se perceber que o vocês- Guilherme não gostou Eu do não 2. sei se vocês lembram do 2, mas é todo mundo girando sem sentido nenhum. Eu até tava vendo esses dias ali, algumas cenas do 2. Cara, tem uma cena que eles estão dentro de um bunker lá, eu acho, e eles estão ali em conflito um com o outro e tal. Aí o Ethan Hunt vai dar um tiro, dá a girada, dá um tiro. Aí o capanga lá vai dar um tiro também, dá uma girada sem sentido e dá um tiro. Tá. Aí o desfecho final dele lá com o vilão é eles brigando, um girando pro lado, um monte de pomba voando que não dá pra entender o sentido disso.
Não A gostamos do filme do John Woo, Cara, então, do Missão não, é Impossível. muita cena brega, assim, ó. Cara, eu acho muito fraco mesmo, assim, ó. Com essa atriz aqui, ó, eu não, nem sei falar o nome dela. Tem altos babados dela, né? Tem altos babados dela. Tá, enfim, não gostamos muito do Missão Impossível 2, beleza. A única cena mais legal, eu acho que é realmente ele escalando o paredão lá. Que diz que é ele realmente escalando o paredão. É ele mesmo. Ele faz tudo, né? Ele não tem dublê. Não. Ele faz tudo. Ele até tem dublê, mas o dublê trabalha pouco. Não, Pelo hoje em que dia eu acho que não Tanto tem é mais. que ele quebrou, acho que o tornozelo em um dos filmes, né? Sim, é no Protocolo Fantasma, se eu não me engano. Sim, que ele vai pular de um prédio pro outro Isso. e daí ele quebra o tornozelo e continua correndo, ainda assim com o tornozelo quebrado. Então, assim, A cena que a gente vê no filme, realmente, Ele faz sentiu uma dor ali e continua a cena. Missão Impossível 3, então, é quando ele conhece a Júlia. Gosta do Missão Impossível 3? Pra mim é um dos melhores, tá? Uhum. Pra mim é um dos melhores por alguns fatores, que é o seguinte, como eu disse ali, eu acho o início da franquia ali muito bom, primeiro, né? Ele quer que não é um filme emblemático, até pela trilha sonora, pela a cena emblemática dele caindo ali e tal. O 1 eu acho muito bom, o 2, apesar de ser uma continuação muito esperada, ser bom pelo fato de ser um filme de ação, mas tem muita mentira, a trama meio perdida ali e tal. O 3, ele é um divisor de águas, na minha opinião. O 3, ele é um filme que a atuação dos personagens começam a ter mais profundidade, entendeu? Principalmente porque tem a relação dele ali com a Júlia ali e tal. É um filme que começa a te apresentar uma equipe pro Ethan Hunt, né? Porque quer ou não... Que até então ele era sozinho lá do Missão MI5, né? Missão Impossível 1 e o 2 é o Tom Cruise, é o Ethan Hunt contra o mundo. Isso. Né? Sozinho. Claro, até tem ali alguns personagens ali e tal. mas é totalmente superficial. Totalmente superficial. A partir do 3, não. Aí já existe divisor de águas. Ele começa já toda a missão que ele vai fazer, a equipe dele começa a participar junto com ele. E, pra mim, o Missão Impossível 3 é o filme que tem o melhor vilão. Ah, sim. Desculpa aí, mas é o filme que tem o melhor vilão. Cara, aquele ator lá, é o Philip Seymour. Acabei de Philip falar Seymour dele Hoffman. aqui do Capote. Ele fez Capote também. Cara, ele era, né? realmente. Porque ele já faleceu, um baita ator, inclusive ganhou Oscar e tal. E a atuação dele no filme, cara, eu acho muito foda. Muito foda. A trama é muito massa. Quando ele aparece em cena, assim, tu fica ali na tenso, tensão, né? tu fica tenso. É. Tanto que quando inicia o filme, essa é a cena já que ele aparece, entendeu? O cara que tá com a arma na cabeça da Júlia é ele, entendeu? Porque já mostrando que ele é o cara foda, que é o vilão desse filme. Né? E eu acho que das trocas de rosto que o Ethan faz em todos os filmes, quase todos os filmes, ele tem aquela máscara. Essa foi a melhor. Desse filme Sim. foi a que ele fez melhor também. É porque, na verdade, a partir do 3, começa a te mostrar que é mais difícil fazer isso. Porque no 2, é horrível. É tipo, comprei ali na esquina ali a máscara. Sério, é que talvez vocês... Eu cheguei a rever esses tempos. Ontem eu revi o Acerto de Contos Parte 1. Mas eu tinha assistido, sei lá, acho que mês passado, faz algum tempinho, tá meio recente na memória. Troca de máscara toda hora. Entendeu? Então, tipo... Em todos os filmes, né? No 1 ele troca também. No 1 ele troca também. No 1 te apresenta, então tu acha legal. Agora no 2, ó, só vai, entendeu? Tipo, a Jess troca, ela troca, eu troco. E tu, tipo, fica... Tá aí, cadê aquela magia ali, né? Aquele suspense e tal. É ótimo. Não, só vai. Aí no 3, não, daí ele já começa a te apresentar que é mais difícil, tu tem que ir ali, tu tem que capturar ele pra conseguir pegar... tudo certinho e tal, a voz, porque acho que no 2 nem isso tem. No 2 nem isso tem. É só a máscara e segue a vida. Né? No 3 já não. Então, no 3 tem vários elementos que muito melhores que o 1 e o 2 e é aí que começa a crescente da saga, na minha opinião. É que a gente tem uma diferença de 10 anos também, né? Então, tecnologia muda, né? E também... Sim, já tá abatida a questão da máscara. Todo mundo gosta, mas tá será que abatido. demorou Vamos tanto mostrar um tempo pra pouquinho sair, mais né? como é que é esse por trás dos bastidores, como é que tem que ser feito. E isso também instiga quem tá assistindo. O espectador, ele fica instigado. Sim. Tá, mas como é que faz isso? Como faz? O que precisa?
Então eu acho que nesses 10 anos dá pra construir essa narrativa muito bem e também conquista o espectador. Porque Sim. é um público fiel. Quem assistiu primeiro e quem gosta, Com certeza. vai assistindo Vai assistir todos. todos. E quanto tempo demorou pra fazer, né? 3 filmes. Aí hoje a gente vê saindo um por ano, exceto o último que teve o problema da pandemia, que a gente Sim. sabe que atrasou a gravação, enfim. Mas assim, ó, 96 pra 2006 foram 3 filmes. Aí de 2011 pra 2018 também, eles são mais espaçados, os filmes do Missão Impossível. Não mudou nada, assim. Mas realmente, a tecnologia mudou muito de lá pra cá, né? Então, se explica isso no filme também, né? Em E a certos gente vai vendo momentos. isso em constância. Em todos os filmes dele a gente vai vendo. A equipe está cada vez mais fortalecida tecnologicamente, vai trazendo Sim. coisas novas. Então isso é muito legal de tu acompanhar no filme. É, Quem gosta de ciência também... Adora, bárbaro. adora, porque ele traz... E outra, ele traz tendências. Eu falei isso agora na gravação do podcast anterior. Como o cinema dita tendências. Como a gente tem... A inteligência artificial já era utilizada lá há muito mais tempo, né? Ele já fazia reconhecimento facial lá nos primeiros filmes no Missão Impossível. E hoje a gente tem o reconhecimento facial aí no dia a dia, né? Que a gente tá vivendo. É a evolução, desculpa, mas Pode continuar, pode é a evolução de roteiro também. Sim. Porque, quer queira ou não... Deixa eu até ver quem foi o diretor do 3 aqui. Quer queira ou não, 1 e o 2 são filmes de ação com a trama meio... Não sei se a palavra certa é vazia, mas é um filme que te entrega ação, né? Agora, a partir do 3, não. Tem muito mais profundidade na história, entendeu? E isso te ajuda a aprender e ter muito mais gosto pelos personagens. Sim. Dentro E da com J.J. certeza, Abrams. por essa questão do 2 ter sido tão criticado, ter sido um filme brega, que nem tu falou, quando vem pro 3, tipo, tem que ter um marco. Ou a gente sai do que estava sendo feito e vamos fazer algo inédito, vamos trazer algo que o público chame a atenção, que cative, ou então não vai dar, né? Então eu acho que também, talvez nesse momento, não sei se foi o que aconteceu, temos que pesquisar, mas talvez seja o momento que o Tom Cruise pega e entra realmente, vamos lá, meio que de corpo e alma pra franquia. A produção. E vou te dizer, tá? Pra mim, o 3 era pra ser o melhor de todos. Eu só não dou 10 pro 3 por causa desse cara aí, ó, J.J. Abrams. Porque ele é muito bom, mas ele é especialista em começar com tudo E terminar com nada. e terminar com nada, cara. É ele que... É, porque o filme dá uma caidona no Tá final, louco, cara. né? Não, é muito anticlimax o final, cara. Porque, se vocês pararem pra pensar, o Lost é do J.J. Abrams. Uhum. Não sei se vocês já chegaram a assistir. Sim, Sim. uma decepção para todos. Cara, O final foi uma decepção. Lost era pra ser uma das melhores séries que eu já assisti. É perfeita, assim, a primeira temporada, a segunda, a terceira. Mas o desfecho é uma porcaria. Talvez seja por isso que ele não voltou pra fazer o Protocolo Fantasma. Só pode, cara. Daí, pô, o 3 é perfeito. Eu acho perfeito o 3. Uhum. Tem uma das cenas também que eu gosto bastante dentro da saga, que é a cena na ponte. Que tem os aviões, os caças vindo Ah, sim! jogar os foguetes ali pra derrubar a ponte, pra salvar o... É aquele que ele bate no carro, assim, quando vem Isso. uma explosão, assim. Eles bate. estão transportando o vilão do filme, né? Que é o Philip Hoffman. Deixa eu ver o nome. Ah, não, eu já fechei aqui. Ia ver o nome dele no filme. Eles estão indo fazer o resgate dele. E aí, daí quando eles estão passando a ponte, vem os caça e jogam os mísseis na ponte, quebra a ponte toda. Daí o Ethan tá ali também, junto com a equipe dele. Daí acertam a caminhonete dele, vira, daí quebra a ponte, ele pula de um lado pro outro. E daí ele volta pra pegar a arma, sabe? Cara, é uma loucura, é uma tensão, porque assim, ó... antes dessa Nossa, cena... eu preciso rever todos os filmes antes de assistir o último. Antes dessa cena, ele tinha sido capturado pelo Ethan e ele falou, eu vou matar a tua esposa. Uhum, eu lembro disso. E aí, logo na sequência, ele tá sendo transportado ali no caminhão forte ali, na ponte. E aí tem toda essa preocupação e esse peso do Ethan, porque ele não pode deixar ele fugir. Porque se ele fugir, a esposa dele corre muito, muito risco. E a os Júlia. comparsas sabiam que ele ia ser transportado, por isso que foram atacados. Exatamente. Então, cara, essa cena eu acho muito foda. Né? Só que daí, pô, o filme perfeito, com trama, construção, peso na história dos personagens e Acabado do tal. jeito que acabou. Um dos melhores, não. Pra mim, o melhor vilão da saga do Missão Impossível
Aí chega o desfecho final, eles estão ali naquele embate entre os dois e tal, vai pro meio da rua, passa o caminhão por cima do cara, cara. Que isso? Como assim, cara? A gente já deu spoiler até o final do filme aqui. Não. Tu fica tipo, é isso mesmo? É o gráfico, sério? Né? O filme começa, vai lá em cima e depois... Ele vai assim, daí eu achei que ele podia ter morrido de uma outra forma mais dramática também. Sim, com certeza. Do jeito que foi, não foi muito legal. Tá, a gente gostou do Missão Impossível 3, mas não tanto, vamos dizer assim. O meu favorito, até então, é o Protocolo Fantasma. É um dos. Eu gostei bastante do Protocolo Fantasma. Outro diretor. Gente, até aqui nós fomos de diretor em diretora. Brad Bird. O Protocolo Sinceramente, Fantasma, não conheço muito esse diretor. O Protocolo Fantasma eu só não dou 10 também, porque aí é o contrário. Eu não acho que tem um vilão assim que tenha tanto tão peso, evidente. tão Mas o evidente. final foi surpreendente. Sim. Aí já... A gente vai contar pro outro. Não, é tudo free spoiler aqui, né? Não O adianta. filme em Os si... filmes já são antigos também, né? É, Vamos quem lá. não assistiu, pelo amor de Deus. 2011, tem 14 anos É. já o Protocolo Fantasma. Eu ainda acho que, assim, o que eu acho mais legal da franquia é tu ir acompanhando todo o progresso dele enquanto ator. Questão que a gente vê muitas vezes, sempre quando vai lançar um filme, começa a vir um monte de notícia, o marketing é trabalhado muito bem, Sim. né? A própria evolução do Tom Cruise, porque o Tom Cruise, vamos lá, gente, ele não é um ator de 2 metros de altura, grande, fortão. Tem só 1,70 m. Ele tem só uma carinha bonita. Carinha né? linda. E, em tese, ele é tido como, entre aspas, baixinho, por exemplo. Se a gente pensar na primeira esposa dele, tinha uma diferença de altura bem significativa, né? Sim. Então, tu vê um cara desse, que tem uma altura mediana, fazendo tudo que ele faz e se dedica, né, em tudo, e tá cada vez mais se desafiando fisicamente, de inúmeras formas, acho que isso é... A gente já falou, né? A gente já gravou sobre o Tom Sim. Cruise aqui uma vez. Falamos dele e tal. E tem essa questão que, do lado pessoal dele, que ele é um cara problemático. Sim. Né? Tem a questão da religião, tem a questão dele abandonar a filha, tem a questão dele não ter um bom relacionamento com os filhos da Nicole Kidman. Ele que tem filhos com a Nicole Kidman, né? Sim, mas são 2 filhos adotivos, mas os Isso. 2 filhos adotivos têm contato com ele, não tem Sim. contato com a Nicole. Mas ele tem o problema com a Suri. Sim, que Né? é com Que a Kate Holmes. Kate Holmes, Isso. enfim. E aí ele tem os filhos com a Nicole Kidman, então tem toda essa questão ali de ele ter a cientologia como sendo a religião, que é uma filosofia de vida, não é uma religião. E aí ele é meio que um antagonista na vida real, que ele é o protagonista ali nos filmes e tal. Só que ele é uma pessoa super querida pelas pessoas. Ele é uma pessoa boa, vamos dizer assim. E nesse último filme, no Acerto de Contas, ele deu protagonismo para os outros atores. Isso foi muito legal. Isso foi uma coisa que me chamou muito a atenção. Poxa, será que a personalidade dele mudou um pouquinho? Porque até então ele era o cara. E agora ele mudou bastante. No próprio Top Gun ele deu... Top Gun ali, eu acho que ele mostrou o lado humano com o Val Kilmer, né? Que até faleceu há pouco Muito. tempo. É. Então, Pra quem achei conhece muito mesmo legal. a história realmente que aconteceu Realmente, ali, ele fez uma homenagem ao Val tem um Kilmer. impacto com ali de certeza. homenagem muito grande assim, dentro do filme. Isso foi muito legal. E eu também acho que a equipe, ela conquistou o seu espaço. Não Sim. tem como a gente dizer que não. Não. Porque eles foram cativando filme através de filme. A gente vai vendo que eles têm... Tinha que ter trazido uma os nomes ponta do deles aqui. enredo, a gente vai vendo, tipo, que eles vão se destacando, o quanto o Ethan também precisa da equipe, né? Sim. Tipo, eu não sou mais aquele, entre aspas, super-homem do primeiro e do segundo Exatamente. filme. Então, isso é legal. Eu vou falar o nome deles aqui, porque eu acho que eles são sensacionais, assim, os atores. Como eu disse ali, o 1 e o 2, né, é um filme que é o Ethan contra o mundo. Isso, é a carreira solo. Exatamente. Agora, a partir do 3, já é esse divisor de águas, porque ele precisa da equipe junto com ele. Ele não consegue fazer mais nada sozinho. E, tipo, tem uma crescente dos personagens que são da equipe dele ao decorrer dos filmes. Não tô achando os nomes aqui. Vocês lembram dos nomes? Não. Tom Cruise, Ethan Hunt, Pum, Clinton Paris, Riley... Não é isso aqui que eu quero achar. Deixa eu ver se aparece os nomes dos atores aqui. Vou colocar Missão Impossível 7. E o mais legal, fácil, porque assim, elenco. todo mundo aqui já teve uma fase da sua vida com muitos amigos. E cada pessoa vai ter a sua peculiaridade. Ving Rhames, Luther e o Simon Pegg e o Bendy. Esses dois, né?
São esses dois que a gente tá falando da equipe, né? Sim. Perfeito, São os continua. principais, assim, da equipe dele. E é muito legal porque a gente vê um membro da equipe que é altamente pensante, então cientista, tá sempre se inovando e tudo mais, e aquele outro que é o quê? Resolução de problema. Vamos lá, rapidinho. Cara, eu Eles reassisti... resolvem coisas assim, muito rápido. Eu reassisti ontem o Acerto de Contas. Cara, tudo é em torno da equipe inteira, assim, entendeu? Nada é só o Ita sozinho. Não. Tudo ele precisa da equipe inteira. Então é um sempre se ajudando. Entendeu? Cara, isso é muito massa. E se a gente focar isso na visão dos negócios, também é legal, né? Porque a liderança também tem um pouco disso, de sair dessa questão central e também repassar para sua equipe. Então, eu acho muito legal essa evolução no decorrer do tempo. Realmente, o Missão Impossível é um bom exemplo para os negócios, né? Eu não tinha pensado, não tinha feito para essa lideranças. relação ainda. Exatamente. Nação Secreta, vamos pro próximo. 2015. Eu não lembro muito bem do Nação Secreta. Também não... Eu não consegui assistir os filmes, confesso, mas também não me recordo, assim, não me lembro de algo que tenha me chamado a atenção. Protocolo Fantasma, pra mim, sim. Nação Secreta é aquele que ele conhece aquela mulher que vai de vestido vermelho, não é? Ela entra Não nesse lembro filme. muito das... É com a atriz francesa? Esse é o próximo. Eu acho que é esse que é com a atriz francesa. Deixa eu só confirmar aqui. Nação Secreta. Bom, Missão Protocolo Impossível. Fantasma, a gente tem a cena icônica do prédio, né? É isso? Isso, que ele tá escalando, A escalada né? no- Isso. no Com a Rebecca Ferguson. O Nação Secreta é com ela mesmo. Que ela entra na jogada também, que ela meio que vira da equipe também, né? Sim. Em É que certo- assim, ela ó, salva ele nesse filme. Isso mesmo. O Nação Secreta, o pouco que eu me lembro, assim, ele é um filme muito bom também, né? Não tenho o que reclamar do filme. Porém, ele é um filme que... Como é que eu vou te dizer? Ele tem muito diálogo. Tô tentando achar a sinopse Muito dele aqui. diálogo. Menos ação. Menos ação. Então, ele não te deixa naquele clímax de crescente, assim, sabe? Esse é aquele que eles vão naquela festa, não é? Eu não lembro muito Sim, bem. eu acho que é na Itália, não é? É. O cenário, principalmente. Descobre que o famoso sindicato é real e está tentando destruir o IMF, no caso. Mas como combater uma nação secreta tão treinada e equipada quanto eles mesmos? Eu acho que é isso mesmo, é daquela festa. Deixa eu ver se aparece o trailer aqui pra gente lembrar bem dele. Mas esse daqui, eu lembro dele por causa da Rebecca Ferguson, que eu acho ela até faz uma série que eu adoro, que é o Silo. Não sei se vocês já assistiram. Não. É uma série que eu adoro. Aí eu comecei a prestar mais atenção nela, assim, depois desse filme aqui. E vejam como é importante pro Tô mundo dos passando. negócios de novo, né? Tô Porque a passando. mulher salva o Ita. Ela salva ele. Ela salva ele. E daí, no final das contas, ele chama ela pra ajudar também. Tem todo um negócio assim, pelo que eu me lembro desse filme. Tô passando aqui o trailer pra gente relembrar ele. Mas, ó, ele fica preso. Realmente, é a questão do sindicato. Que eles tentam acabar com o tal do sindicato. E no final das contas, Não é no Nação o Secreta Alec que- Baldwin, né? Não que é tá a no Nação filme. Secreta que É. apresenta uma personagem que é amiga dele, que aparece no Acerto de Contas, parte 1? Sim, Porque é ela, então. é ela, Rebecca Ferguson. E aí ela morre no Acerto de Contas. É. E tem o Alec Baldwin nesse filme também, que é o chefe. E no final das contas ele sai como sendo um bonzinho ali, né? Quase que no Qual é final. o filme que ele morre? De uma forma até que também foi meio blé, assim. O Tom Alec- Cruise? O Alec Baldwin. Ai, agora. Acho no que é o próximo. É no efeito Fallout, eu acho. É o próximo. É no efeito Fallout, é. Que foi uma morte bem assim, tipo... Besta. Tá bom. Já vamos falar do efeito Fallout aqui, É a então. morte igual ao vilão do 3. Vamos falar dele. Tá, beleza, então. Segue. Só que esse aí foi saqueado, né? Dando O spoiler. efeito já. Fallout é aquele que ele anda em cima dos prédios, não é? Que ele anda em cima daqueles prédios históricos, assim. Eu não me recordo muito bem. Eu me recordo... Esses últimos 3, eu vou ser bem sincero também, que eu assisti só uma porque vez. como eu disse ali, o Acerto de Contas, pra mim, agora ele tá no meu top 1. Pra mim, ele é o melhor de todos. O Acerto de Contas, O que Acerto foi de Contas. em O ano último de 2023. Isso, pra mim é o melhor de todos. Uhum. Porque a trama eu acho muito boa. Ela tem uma crescente muito boa também. Tem ação, tem construção de diálogo. Esses últimos 3 é o mesmo diretor, tá? Mas ele evoluiu, então.
porque o Acerto de Contas não te deixa ficar com aqueles momentos maçantes, assim, sabe? Tu tá sempre ali, ó, dentro da história, tipo, tu fica preso e tu fica sempre preso na cadeira, pensando, caramba, o que vai acontecer daqui Ele é pra um frente? filme que não, ele passa rápido, ele não te cansa. Ele tem quase 3 horas e tu não sente ele passando. Nada. Diferente Eu ainda assisti esse filme lá naquele cinema que você deita. Ah, Sabe, sim. aquela poltrona Sim, que você é deita e ótimo. fala, não, esse Nossa. filme merece. Gente do céu. Parece que passou assim num pulo o passa filme. voando. Agora eu vou dizer, os cinemas poderiam fazer aí alguma ação e fazer o Acerto de Contas parte 1 junto com parte 2. Pra gente poder assistir. Aí ele ficar 5 Uma horas poltrona no bem cinema. confortável. Quem gosta é prazeroso. É. Entendeu? Não, se o Missão Impossível Acerto de Contas parte 2 manter o mesmo nível do 1, Quem sabe o concordo ano contigo, que vem, né? e fazer uma sessão assim. E quem sabe o ano que vem eles não façam uma sessão comemorativa, né? Porque agora tá na moda fazer 30 anos, verdade. 40 anos, 96. Então 2026 vai fazer 30 anos do primeiro Missão Impossível. Quem sabe aí não façam uma edição comemorativa, Há grandes possibilidades. né? Tá, a gente tá falando do efeito Fallout. Vamos voltar pra ele ainda. Efeito Fallout é quando o Alec Baldwin morre. E eu Esfaqueado, tenho gente, uma morte bem blá. contando aqui tudo que acontece no filme. Mas é verdade, vejam bem. Um filme, a gente tem um vilão que morre simplesmente atropelado por um caminhão. No outro, o vilão também, ali, o parceiro dele, o chefe. Na verdade, ele era o chefe, né? É, o chefe. Eu ia falar. Do nada, ele é esfaqueadinho só. Os vilões não têm muito impacto assim na trama do Missão Impossível. Eles morrem de um jeito tudo blé. O peso que traz perigo pro Ethan e toda a nação e tal, é justamente o que envolve em torno disso, né? Não um vilão específico. Porque se tu pegar, assim, um vilão específico, nenhum, assim, tipo, te traz lembranças de Tirando... Uhum. Qual é o filme que a gente tem o Henry... O Henry Cavill é no efeito Fallout. É no último agora. Mas 7. também Eu não chamo de é 7. um vilão de impacto, assim. Pra mim, também a achei única cena que A atuação marca dele é muito massa. é aquela parte ali, quando ele vira o rosto, e daí a outra parte tá queimada. É o embate final, né? É, Na montanha. Que lembra quem? Que lembra qual referência? Batman, né? A cena do Batman que ele vira também tá com o rosto queimado. Uma baita de uma referência, né? E te apresenta uma cena emblemática também do Henry Cavill, que é recarregando o soco. Ah, Quando é ele tá verdade. quando eles estão na briga lá no embate dentro do banheiro, o Henry Cavill, ele dá uma carregadinha nos punhos pra lutar. Essa cena é muito emblemática, entendeu? boa também. Tanto que essa cena ficou tão emblemática que ela foi usada como referência na participação especial dele no Deadpool com o Wolverine. Ah, é? Aham, ele tem uma participação especial como Wolverine, o Henry Cavill, e também ele faz essa carregada de soquinho. Legal, aí. não lembrava Aham, disso. aham. Eu assisti os 2 filmes, mas não peguei essa referência. E a participação dele no filme eu acho muito boa. Apesar de eu não gostar muito do Henry Cavill como ator, a atuação dele no... Gente, eu acho ele um ator que não tem expressão. eu acho ele um ator ok. Tanto que se me dissesse que iria ser... Ah, não. Ou é ele? O novo James Bond é ele ou não? Não, acho que não. Não. Eu não lembro agora. Henry Cavill, James Bond? Acho Ele que não não, é. acho Ele que é o Superman, né? É que Não, ele não é mais. Eu acho que ele- eu acho que foi o Henry Cavill que foi o escolhido. Nossa, que viagem que me deu agora. Porque já escolhido o novo James Bond. Não tô sabendo, não. Tô pesquisando aqui no nosso eu Google. lembro que tinha uma fofoca de bastidores aí pro Idris Elba fazer esse papel, né? Não. Mas não saiu. Pra mim era ele que era pra, o papel de novo James Bond era do Mas o do Henry Idris Cavill Elba ali. é porque como ele tem... Aí os caras Ele é dizem- mais bonito do que ter realmente uma performance marcante. Eu Não, também acho. Mas se parar a pensar, o Idris Elba também é um ator bonito, ele é um ator de presença, é um ator Mas muito é uma beleza bom, diferente. é um ator muito bom, eu acho ele fantástico, o Idris, e só que aí os caras me vêm com essa desculpinha que é um ator que ele já tá um pouco Ele fez um mais teste velho. pra ser o James Bond. Ah, tão de sacanagem, né, cara? Isso aí não existe. Tá falando que ele fez um teste pra ser o James Bond ao lado de nomes como Sam Worthington,
Goran, não sei o que lá, e Alex Mas O'Loughlin. não chegou a achar aí quem que é o novo... Já foi escolhido já. Enfim, eu acho o A gente ator... tava falando do Missão Impossível, mas vamos Eu dar não- uma pausa. eu não curto muito o Henry Cavill, nem faço questão de assistir os filmes dele, mas a atuação dele no Missão Impossível tá muito boa. Muito boa mesmo, assim. E esse embate final aí, será ele é o muito 007? bom também. E o mais legal Não tem também é que a informação gente que vê não. o Henry Cavill com outros olhos, porque a gente tá acostumado a ver ele como Superman, que é o bonzinho. Exatamente. E aí você vê um ator Como que foi vilão. icônico enquanto Superman, porque foi, marcou a história. E aí você vê o outro lado dele como um vilão, mas é um vilão que ele não tem trejeitos de vilão. Então, é que eu ele acho que ele não tem muitas É que na- expressões. É que, na verdade, a trama te apresenta ele como um agente que tá do lado do Sim, Ethan, né? isso. É, Da metade pro fim, Que né, ele no vira o terceiro traidor. ato, que daí Isso. ele tem essa mudança de arco. ele vira o vilão quase que no final do filme, né? Isso, exatamente. E, inclusive tem uma das sequências de ação ali que eu acho assim, ó, fenomenal, que é a cena do helicóptero, Sim. que é o Tom Cruise ali realmente pilotando o helicóptero, tem várias tomadas de câmera assim acompanhando a sequência. Eu tava vendo lá as gravações dessa cena aí, porque tem uma perseguição, né, de helicóptero, e tem um momento que o Ethan, ele dá como é que se diz? Dá uma... Ele cai? O helicóptero dá uma... dá um rajante ali, sabe? Vai ficar esse meme. Vai ficar um meme. E é o Tom Cruise ali, entendeu? Fazendo essa cena ali. Então, cara, tu olhando assim, essa cena assim, na hora, você, cara... Não, eu acho que essa É muito entrega prazeroso. para o papel É muito que o prazeroso. Tom Cruise tem, ela é inexplicável, assim. É. Ele realmente, na minha visão, ele é um dos melhores atores do mundo. Pra mim também. Por isso, por essa entrega toda que ele tem para os papéis, né? Realmente ele estuda, ele se dedica, ele que pilota, ele quase não tem dublê. Então, assim, ele é um ator diferenciado, gente. Muito. Pra Não mim, tem nem o que dizer, é um dos melhores atores do mundo na atualidade, assim. cada vez mais eu tenho admiração pelo Tom Cruise E ele tem justamente por isso. 62 anos, gente. É isso que a gente Justamente, fica não pensando, parece. né? O cara tá pilotando, ele tá pulando de paraquedas, as cenas que ele faz, né? Diz que uma das cenas mais caras do cinema foi uma cena dele, que é do filme Vanilla Sky, quando se deixou Nova York, Que ele tem que andar sozinho em Times Nova Square, York. né? Vazia. Então, assim, ele é o cara. É. Vamos ser bem sinceros aqui, ele é o cara. E realmente chegar ao final da saga agora é preocupante, porque a gente queria ver mais. E aí, o que vem? Acabou o Top Gun, acabou Missão Impossível, qual que é o próximo, Mas o entendeu? Top Gun vai ter mais um ainda. Tá confirmado já. Tá confirmado Tá já? confirmado. Tá Então, confirmado. vamos ver ele Menos mais uma mal. vez em Top Gun. Menos mal. É. Eu achei que ia ter mesmo. Ele falou, ele tinha dado essa possibilidade, né? E como esse foi uma homenagem ao Val Kilmer, tem que ter um fechamento ali também, E é né? engraçado, né? Porque a gente não queria Top Gun 2. Mas veio e veio Ninguém para... imaginava Nossa, que ia ser- muito bom. Que ia ser tão bom. né? E é aí verdade. ele foi lá e deu um tapa na cara de todo mundo, porque ele é simplesmente melhor do que o primeiro, assim, ó. Numa escala absurda, assim. É verdade. Verdade. E o Tom Cruise daí, mais uma vez, também mostrando que ele é... Pra mim, ele é um dos melhores atores que existe, e cada vez eu admiro ele por essa entrega que ele tem Concordo. de coração, não só pelo filme, mas pela entrega que ele tem junto com os atores que estão sempre envolvidos no projeto, porque vale lembrar ali que tem muitas cenas ali do Top Gun, o Maverick ali, que atores não queriam participar de cenas que envolvia a presença do Tom Cruise sem dublê. E ele convenceu, mesmo assim, a participar, entendeu? Então, tu olha ali... Ele legal realmente também ama o o- cinema. Ele tem uma entrega para o cinema. O que ele Sim. faz, né, pelo projeto todo, realmente é inexplicável. E o legal também é que ele trouxe no Maverick também uma galera muito jovem.
Deu espaço pra essa galera jovem. Exatamente. Entendeu? Isso é legal. E a galera jovem também brilhou no filme. Então, é isso que a gente tava falando. Ele deixa o outro como protagonista, sendo que ele é o protagonista, mas ele deixa as pessoas brilharem, né? Eu acho que isso também faz parte da maturidade, O elenco né? é muito bom. Exatamente. O elenco é muito bom. Isso. Isso ajuda muito. Ajuda muito. Pra gente encerrar aqui, o Missão Impossível Acerto de Contas, que já lançou, quando esse episódio for ao ar, já estará nos cinemas esse filme. Mas a gente está gravando antes do episódio, antes do filme estrear no cinema. Então, assim, o Acerto de Contas, parte 2, diz que é o último, a gente acredita, mas a gente tem ressalvas, né, quanto a ser o último ou não. Olha, o que se espera? Vamos lá, a gente já falou um pouquinho dele no começo, mas agora vamos encerrar com ele. Se a bilheteria for o esperado para eles, há possibilidade de ter mais um. Isso aí é fato, né? Porque o dinheiro é que manda. E se o sucesso for grande, enquanto o parte 1 foi, acredito que dá pra ter esperança de ter mais um. Se não matarem ele no final do filme... No final do filme, que a gente acha que pode acontecer. Ou a gente pode achar que ele morreu e faz um novo filme que ele não morreu. Mas assim, o nome dele é o Acerto Final, não é nem o Acerto de Contas parte 2. Ele já tá sendo divulgado como Acerto Final. Acerto final porque ele vai daí matar o vilão. Vai ser o acerto Qual final é o pro vilão vilão. desse filme? Eu nem sei. Final pro par romântico dele, gente. Na verdade, ele vai ser basicamente o mesmo que já tá no parte 1, que inclusive tava no efeito Fallout, já tinha aparecido esse vilão, e ele não morreu no Acerto de Contas 1 ali, que tem um embate no trem e tal. Ele se joga no caminhão, então tipo, ele não morreu, ele vai estar lá ainda. Entendeu? Até porque ele foi enganado pelo Ethan, porque ele tava com a chave, né? E Sim. o Ethan conseguiu pegar a chave de volta, e Sim. quando ele tava lá no caminhão lá, ele olhou na jaquetinha, filho da mãe, ele conseguiu trocar, inverter ali a chavezinha e me deixou um pendrive. Essa cena foi muito boa. Foi excelente. Nessa ele conseguiu se expressar até um pouco. Então ele vai estar de novo nesse acerto de contas, parte final aí. Eu espero que tenha um desfecho em relação à vida amorosa dele. Também né? acho justo. Eu também. Também acho bem justo. Talvez pode ter participação especial das mulheres, cada uma fazendo uma pontinha, uma lembrança das outras parceiras, mas vamos lá, ele em relação à ex-mulher ali... Eu acho que ele tem que acabar com ela. E também não pode morrer ninguém da equipe dele. Não. Ai, Mas não, é uma muito possibilidade triste. grande, mas É é uma uma possibilidade possibilidade grande de Ah, acontecer não, nesse não, filme. não. Tomara que não, porque senão já vai ficar... Gente, nós vamos combinar, nós vamos assistir juntos, né? Bora, Perfeito. bora. né? Pra estreia, né? Pra estreia. Pré-estreia, com certeza. Fechou. A gente E vai, legendado, nós três pelo vamos amor de assistir junto. A gente... Como é que é? E legendado, pelo amor de Deus. Legendado, claro, pelo amor de Deus, filme do Não, ninguém Mas merece. tem que Flávio. ser a pré-estreia, por favor, cinemas de Florianópolis. Pré-estreia naquela sala com a poltroninha confortável, o sofá pra gente deitar. Não, no meu Muita parceiro, pipoca. no Cinesystem, acho que vai passar. Depois eu confirmo pra vocês aí, mas o Cinesystem me confirma lá também. Eu acredito que passe no dia 21. Lembrando, estreou dia 22 de maio o filme Missão Impossível, Acerto Final. Eles já estão divulgando como Acerto Final. E a gente tá gravando antes, mas o filme já vai ter estreado quando a gente terminar esse A gente, episódio na verdade, aqui. já assistiu o filme. É, Muito bom. seria ótimo ter cabines de imprensa que venham pra Florianópolis, né? Eu fico pedindo. Nunca vem cabine de imprensa pra Floripa, mas podia vir pra gente saber antes o que ia acontecer de gravar o episódio. Gente, vamos lá. Vamos fazer um top 3 aqui dos favoritos do Missão Impossível. Gui, começa. Qual o seu favorito? O seu terceiro lugar. Terceiro lugar? Terceiro lugar eu vou deixar com o primeiro, que é o primeiro que apresenta a saga Missão Impossível e te apresenta ali mais uma vez a trilha sonora que ficou marcada. Tem a cena emblemática dele Caindo naquele vãozão. caindo naquele Acho que é a vão. cena mais emblemática de toda a franquia, na minha opinião. Então, em terceiro, pra mim, é o 1. Né? É o Em segundo... Putz, é difícil, tá? Em segundo, eu vou deixar o terceiro. O segundo 3. fica em terceiro. Tá. Missão Impossível 3. E pra mim, agora, em primeiro lugar, é o Acerto de Contas. Acerto de um. Contas, parte Cara, 1. Que filmaço, cara. O Acerto de Contas é um baita filme. É um baita filme. Pra quem gosta de filme de ação... Cara, É o teu favorito. É favorito. É prazeroso, assim, tu ver o Tom Cruise nessa entrega que ele tem, assim, e tu vendo que aquela cena de ação
é realmente aquilo que tá acontecendo, não tem fundo verde. É ele realmente na cena. Cara, isso é muito prazeroso. Isso faz toda a diferença. É um Faz filme de verdade, faz sem, toda a diferença. sem IA. Porque assim, ó, é engraçado que eu sou muito fã de Velozes e Furiosos. E quando eu fui assistir o Velozes e Furiosos 10, esse último que saiu, tipo, é uma porcaria. É mesmo. É até triste falar isso, né? Depois do 5 ficou ruim. Eu como fã, assim, é até triste falar isso, mas o 10 é horrível. E eu arrisco a dizer que tem um pequeno plágio ali de histórias do Velozes e Furiosos 10 com Missão Impossível Acerto de Contas Parte 1. Porque a trama é muito parecida. O desfecho final das bombas na ponte tem nos dois, entendeu? A perseguição na Itália e em Roma tem nos dois. Vin Diesel é legal, mas ele nunca será um Tom Cruise. Não adianta. Inclusive, a mesma cena da perseguição da chinesinha lá, que é uma das vilãs do último Missão Impossível, atrás do Ethan e a outra menina lá, outra personagem, que eles estão no Fiat 500 amarelinho lá, pequenininho. Mesma cena também, em plano sequência ali, descendo as escadas, as escadarias lá em Roma, lá e tal. Referência, talvez. Tem no Velozes e Furiosos também, só que aí a diferença a diferença absurda. de produção é enorme. A diferença é tem nem o que absurda. discutir. Ali no Velozes e Furiosos é, tipo, muito CGI, é perseguição com uma bola de esfera. É por isso que eu falo, daí o filme fica chato. chato. A gente sabe o que é e o porque, que assim, não é CGI. todo filme de ação tem uma linha de descrença, Sim. né, que tu aceita. O Velozes e Furiosos 10 não existe isso, entendeu? É o Toretto fazendo pimbolim com um carro e a bola de esfera. Acabou com Velozes e Furiosos. Sabe? É um absurdo isso. E aí tu pega, basicamente, mesmas cenas nos dois filmes, só que o Missão Impossível simplesmente vai lá e pisa em cima. É muito mais bem Porque ele feito. é muito mais bem feito e mostra que um ator realmente realizando as cenas, a tua imersão se torna muito mais... Prazerosa prazerosa até, e né? gostosa de assistir, É, entendeu? com certeza. Eu concordo plenamente com você. Bom, Teus top 3. O Missão Impossível de 1996 foi o primeiro filme de ação que eu vi no cinema. Então ele tem um carinho especial por mim. Então é difícil pensar num top 3 porque eu fico pensando no lado afetivo. Foi o teu primeiro filme de ação que tu assistiu no cinema? Foi. Nossa, eu não lembro qual foi o meu primeiro filme Cara, de ação boa que eu assisti no pergunta cinema. também. É uma boa pergunta. Tipo, Foi. eu até coloquei aqui os filmes de ação. Eu fiz essa pergunta aqui, né? Por Qual isso, o gente, primeiro eu falei da coloquei trilha assim, sonora. Uhum. Porque eu comprei o CD depois. Eu lembro quando foi pras videolocadoras. Eu adoro daí que a tinha Karina aquele ela é muito pôster. cinéfila. Ela É. vai a fundo, assim, no negócio do filme, Pra mim sabe? tem um lugar, assim, querido, sabe? Então é difícil fazer, tipo, um top 3. Então, assim, pra mim foi um marco na minha história até como cinéfila. Então eu acho que eu posso dizer 2, que ficam empatados. Que é a Missão Impossível, de 1996, e o Acerto de Contas também. Que eu acho que marcou bastante. A gente... É muito legal, assim, ver o Tom Cruise dando esse espaço pra equipe. E os atores são excelentes. E a gente se cativa cada vez mais. Então eu acho que também merece esse destaque. Não, Vai ser um amor. detalhe, né? A gente nem comentou sobre as cenas absurdas que ele faz no Acerto de Contas, né? A cena emblemática do salto dele de moto da montanha. Cara, essa cena é um absurdo. Que é um parece absurdo. ele pilotando no Top Gun. Não tem a referência, é a mesma referência de cena, na minha opinião. Cara, é um absurdo. Tu vendo isso, é um assim, absurdo. tu vendo o making off, eu cheguei a ver o making off de como foi Quantas produzido. motos eles estragaram pra fazer essa cena? Quantos saltos eles tiveram que dar, assim, E cara. tudo ele tava de... Como é que fala? Paraquedas, né? Tudo real, gente. É tudo real aquilo ali. O É Tom Cruise, loucura, ele né? É muito completo. louco. Ele é muito Olha, completo. o cara, ele pula de montanha, ele escala o maior prédio do mundo, ele pula de montanha de moto, né? Ele dá giro no 2. E outra, tem aquela questão, qual foi o filme que o Tom Cruise ficou 6 minutos embaixo d'água? É no... Eu acho que é no Nação Secreta, eu acho. Então, o próprio Tom Cruise ficou 6 minutos sem 6 respirar, minutos sem gente, respirar. embaixo d'água. Isso é E não muito morreu. legal. E não morreu, Não. olha que loucura. Ele não vai morrer. Ele vai é o meu filme viver favorito, eternamente. tá? Não, é o meu segundo filme, Nação Secreta. Vem Acerto de Contas, Nação Secreta e Missão Impossível de 96, pra mim. Não, minto. Protocolo Fantasma, terceiro lugar. Em primeiro... Primeiro o Acerto de Contas, depois o em primeiro também ficou Nação Acerto de Contas. Secreta e Protocolo Tá, Fantasma. melhor Acho que filme, Acerto de melhor Contas filme. é... Não, Porque conquista, não adianta. Quem É. assistir
reveja o Acerto de Contas novamente, você vai ver que realmente é cativante. O Acerto de Contas eu assisti 2 vezes no cinema e depois, juntando as que eu assisti fora do cinema, acho que teve mais umas 3, contando com a de ontem. Então, na minha memória Tá bem fresco. Tá bem fresco. Eu assisti Cara, 2 vezes só. A cena do embate final no trem lá, cara, é um absurdo essa cena. De boa. É perfeita essa cena. Ele é muito fã. Agora que ele é muito fã. Não tinha outra pessoa pra eu convidar pra vir falar de Missão Impossível que não fosse você. Porque a adrenalina do filme te eleva, assim, de uma maneira, pra quem gosta de filme de ação, pela produção muito bem feita, cara. Muito bem realmente, feita. ele é um filme diferenciado. E esse envolvimento que a gente falou do Tom Cruise dá todo o diferencial, né? Sim. Não tem nem o que discutir sobre isso, né? E eles foram muito espertos, porque essa cena do embate final, dizem que é uma referência de uma cena bem emblemática de um jogo bem famoso, que é o Uncharted, que existe essa cena lá. Olha. Eu já joguei o jogo e quando eu vi essa cena no filme, eu pensei, eu já vi essa cena Tem em algum até um lugar. filme sobre esse jogo, não tem? Tem um filme Uncharted. O filme é uma porcaria, É, eu vi o filme que é com o também. Tom Holland. Mas existe o filme É uma também merda. desse jogo. Mas- é uma referência ao jogo. Ao jogo, pra te ver como... Em jogo, tem jogo do Missão Impossível? Tem. Sério? Tem. Não sabia disso. Eles precisam potencializar, né? Isso aqui é uma franquia bilionária. Eu acho sei que lá. tem. Deve ter. Mas deve ter. Se alguém Não é sabe, possível. conta pra gente aqui Não é embaixo possível, também. deve ter sim. Gente, adorei receber vocês aqui pra falar de Missão Impossível. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas a gente pode ficar falando horas sobre Eu Missão ficaria Impossível. aqui A o gente dia vai inteiro assistir o falando sobre filme Missão junto, né? Impossível. Depois Bora, a gente grava um bora. videozinho no cinema pra postar Boa, aqui pro boa. pessoal Tô pra falar como é combinado. que foi o filme. Pra estreia legendado, 2 kg de pipoca e tá tudo certo. É isso aí, tá tudo certo. E, cara, obrigada por vocês terem... Eu já te chamo pelo apelido, porque vocês, né, são de casa aqui nesse podcast. Obrigada por vocês terem vindo de novo falar de um assunto que a gente ama, que é o Missão Impossível, que é Tom Cruise, que são filmes de ação, que eu acho que... Será? Vamos lançar se vai ser o novo Barbenheimer no dia 22 de maio? Porque Lilo e Stitch e Missão Impossível estreiam no mesmo dia. Lilo e Stitch diz que é a aposta da Disney. Sim. Aí eu tô Miss Stitch. Eu criei já uma hashtag, quero ver se vai ser realmente ou não o novo Barbenheimer, vamos saber. Só lamento pra Disney, só lamento pra Lilo e Stitch, mas... Missão Impossível vai Ainda mais abafar. pegando as últimas produções da Disney aí, que é só Não, mas porcaria. não vamos falar mal, mas esse eu acho que vai dar bastante... Mas eu vou falar uma coisa, tá? Os pais precisam também, às vezes, mandar as crianças pro cinema pra poder ter um momento de paz. e Eles sossego, deixam o Lilo então. e Stitch numa sessão e vão no Missão Impossível na outra, tá tudo resolvido. O cinema podia levar uma recreadora pra cuidar das crianças, pra não deixar ninguém fugir, era isso. Justamente. Eu acredito que o Missão Impossível vai fazer muito mais sucesso nas bilheterias, inclusive o filme do ano de ação. Então, Vai ser esse. Eu também concordo. Acabou a Eu conversa. acredito que sim. Mas eu acho que em relação à bilheteria, eu acho que vai ser uma pegada bem ali, literalmente pau a pau, assim. Entre o 1 e o 2. Sim. E será que ele consegue bancar desbancar o Acerto de Contas parte 1? Eu acho que sim. Acho que sim. Acho que sim. A gente vai saber daqui uns dias. A gente só vai A saber gente com o vai saber desfecho daqui do uns final. dias, é. Porque dependendo como for o final, o filme vai ser muito bom. ou ele vai ser Mas eu meio- acho que independente do final, a galera vai pro cinema assistir, E já, entendeu? Bom, o marketing já tá bem grande, porque teremos mais uma vez outra cena emblemática com Tom Cruise. É. Pendurado Sim. no avião lá. Mais uma vez. Então, Vamos ver promete. como é que vai ser. Promete. Obrigada, gente. Tchau, tchau pra Obrigado vocês. também. Obrigada.